Antropometria, medidas. Um trabalho apresentado para a disciplina de Engenharia do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre as variações das medidas, a realização das medidas, antropometria estática, antropometria dinâmica e funcional e a construção de modelos humanos. Introdução. A antropometria trata das medidas físicas do corpo humano. Aparentemente, medir pessoas seria uma tarefa fácil, bastando ter uma régua, trena e balança. Entretanto, isso não é tão simples assim quando se trata de obter medidas representativas de uma população que é composta por indivíduos dos mais variados tipos. Com isso, até a década de 1940, as medidas antropométricas visavam determinar apenas algumas grandezas médias da população. Hoje, o estudo se concentra nas diferenças entre grupos e a influência de certas variáveis. Vamos começar a falar sobre as variações de medidas. Diferença entre os sexos. Homens e mulheres diferenciam-se entre si desde o nascimento, mas as grandes diferenças começam a surgir logo na puberdade, quando os meninos começam a crescer significativamente diante das meninas, crescendo primeiro nas extremidades, como as mãos e pés. Já na fase adulta, os homens apresentam os ombros mais largos, tórax maiores, os braços mais longos e os pés e mãos também. As mulheres têm ombros relativamente estreitos e tórax menores, mais arredondado. A diferença de estatura entre homens e mulheres são de 6% a 11%. Agora vamos falar sobre as variações intraindividuais. As variações intraindividuais são aquelas que ocorrem durante a vida de uma pessoa. Pode-se dizer que o ser humano sofre contínuas mudanças físicas durante toda a vida. Essas ocorrem de diversas maneiras. Pode ser a alteração do tamanho, proporções corporais, a forma e o peso. Exemplo: o recém-nascido possui proporcionalmente cabeça grande e membros curtos. A estatura do recém-nascido é de 3,8 vezes a dimensão da cabeça e seu tronco é equivalente ao comprimento do braço. Enquanto isso, o cérebro desenvolve-se precocemente. Aos 5 anos, já atinge 80% do seu tamanho definitivo. Além dessas variações intraindividuais que acompanham a pessoa ao longo da vida, existem também as variações interindividuais, que diferenciam os indivíduos de uma mesma população. Estas são decorrentes de duas causas principais: a etnia e a genética. As variações étnicas. Em termos de diferenças étnicas, as variações extremas são encontradas na África. Os menores são os pigmeus da África Central, que medem, em média, 143,8 centímetros para os homens e 137,2 centímetros para as mulheres. O menor homem pigmeu mede cerca de 130 centímetros. Os povos de maior estatura do mundo também estão na África. São os negros nilóticos, que habitam a região sul do Sudão. Os homens medem aproximadamente 182,9 centímetros, com desvio padrão de 6,1, e as mulheres 168,9, com desvio padrão de 5,8. O homem mais alto do Sudão mede cerca de 210 centímetros. Muitos produtos foram exportados para outros países sem considerar essa necessidade de adaptação dos usuários, como, por exemplo, as antigas máquinas e locomotiva exportadas pelos ingleses para a Índia. Não se adaptavam aos operários indianos. Também existe o exemplo que, durante a Guerra do Vietnã, os soldados vietnamitas com altura média de 160,5 centímetros tinham muita dificuldade de operar as máquinas bélgicas que eram fornecidas pelos norte-americanos, que foram projetadas para uma altura média de 174,5 centímetros. Uma máquina projetada
para acomodar 90% da população masculina dos Estados Unidos, acomoda também 90% dos alemães. Porém, não se forneceria a mesma comodidade para os latinos e orientais. Ela acomodaria 80% dos franceses, 65% dos italianos, 45% dos japoneses e 25% dos tailandeses e apenas 10% dos vietnamitas. Agora falando da influência da etnia nas proporções corporais. A imigração intensa no século XIX e XX possibilitou a realização de estudos sobre a influência desses fatores sobre as medidas antropométricas e verificar até que ponto as etnias são determinantes nessas medidas. Por exemplo, os filhos de imigrantes indianos, chineses, japoneses e mexicanos, nascidos nos Estados Unidos, são mais altos e mais pesados do que seus ancestrais, indicando a influência de outros fatores, além da etnia. As proporções corporais não haviam se modificado significativamente. Isso faz supor que há uma forte correlação da carga genética com as proporções corporais, mas não com a dimensão do corpo em si. Os negros norte-americanos que, mesmo tendo vivido durante vários séculos nos Estados Unidos, conservaram as proporções corporais semelhantes aos dos africanos. Os mestiços, coerentemente, têm proporções corporais intermediárias entre negros e brancos. Na indústria de confecções, que produz roupas para exportação, não basta alterar as dimensões, mas também devem mudar as proporções das peças conforme o mercado que a se destina. Por exemplo, os árabes têm os membros, braços e pernas relativamente mais longos que os europeus, enquanto os orientais os têm mais curtos. Os povos que habitam regiões de clima mais quente têm um corpo mais fino e os membros superiores e inferiores relativamente mais longos. Aqueles de clima frio têm um corpo mais cheio, mais volumoso e arredondado. Parece que isso é resultado da adaptação durante vários séculos, pois os corpos mais magros facilitam a troca de calor com o ambiente, enquanto aqueles mais cheios têm a facilidade de conservar o calor do corpo. Agora, vamos falar sobre as variações genéticas. As pesquisas de Sheldon. Uma das demonstrações mais interessantes da diferença interindividuais dentro da mesma população foi apresentado por William Sheldon em 1940. Ele realizou um minucioso estudo de uma população de 4.000 estudantes norte-americanos. Além de fazer levantamentos antropométricos dessa população, fotografou todos os indivíduos de frente, perfil e costas. Ele indicou 3 biotipos: os ectoformos, tipo físico de formas alongadas, tem corpo e membros longos e finos, com o mínimo de gordura e músculos. Os ombros são mais largos, mais caídos, o pescoço é fino e comprido, o rosto é magro, o queixo recuado e testa alta, e abdômen estreito e fino. O outro grupo é o mesoformo, tipo físico musculoso, de forma angulosa. Representa cabeça cúbica, maciça, ombros e peitos largos e abdômen pequeno. Os membros são musculosos e fortes, possuindo pouca gordura subcutânea. E o último grupo é o endoformo, tipo físico de forma arredondada e macia, com grande depósito de gordura. Em sua forma extrema, tem a característica de uma pera. O abdômen é grande e cheio, e o tórax parece ser relativamente pequeno. Braços e pernas são curtos e flácidos. Os ombros e a cabeça são arredondados.
Os ossos são pequenos, o corpo tem baixa densidade, podendo flutuar na água, e a pele é macia. Naturalmente, a maioria das pessoas não pertence rigorosamente a nenhum desses tipos básicos e misturam as características desses três, podendo ser mesoformo, endofórmica, ectoformo, mesofórmica e assim por diante. Sheldon observou também diferenças comportamentais entre os três tipos, que influenciam até na escolha da profissão. Agora, falando um pouco sobre as variações seculares. As variações seculares estudam as mudanças antropométricas ocorridas ao longo do prazo, abrangendo várias gerações. Diversos estudos comprovam que os seres humanos têm aumento de peso e dimensões corporais ao longo do último século. Em épocas de grandes privações, como ocorrem durante longas guerras ou secas, as medidas antropométricas da população tendem a reduzir-se. Mas, nas gerações seguintes, quando esses problemas estiverem superados, os crescimentos podem ser recuperados de forma acelerada, compensando o atraso. O acompanhamento da estatura de recrutas holandeses durante um século demonstrou um crescimento médio de 14 centímetros e, além disso, constatou-se que esse processo está se acelerando. Agora, falando um pouco sobre os padrões internacionais de medidas antropométricas. Até meados do século passado, houve a preocupação em diversos países em estabelecer seus padrões nacionais de medidas antropométricas. Contudo, a partir da década de 50, 3 fatores novos contribuíram para reverter essa tendência. O primeiro, a internacionalização da economia. O segundo, o Acordo de Comércio Internacional. E o terceiro, alianças militares. Esses 3 fatos levaram à criação de um padrão internacional de medidas, e a vantagem desse padrão é a globalização de um comércio em geral, pois, existindo um padrão de medidas estatisticamente comprovado, pode-se comercializar produtos das medidas de cada etnia. Medidas antropométricas. As medidas antropométricas devem ser realizadas diretamente, tomando-se uma amostra significativa de sujeitos que serão usuários ou consumidores do objeto a ser projetado. Por exemplo, para dimensionar cabines de ônibus, deve medir os motoristas de ônibus, que serão os usuários. A medição é realizada em etapas. Primeiro, a definição dos objetivos. Segundo, a definição das medidas. Terceiro, a escolha dos métodos de medidas. Quarto, a seleção da amostra. E por último e quinto, a medição e análise estatística. Começando então pela definição de objetivos. A primeira providência é definir onde ou para que serão utilizadas as medidas antropométricas. Por exemplo, para o projeto de um posto de trabalho para digitadores, devem ser tomadas pelo menos 6 medidas críticas para o operador sentado. Primeiro, a altura lombar, que é a altura do encosto da cadeira. Segundo, a altura poplítea, que é a altura do assento. Terceiro, a altura do cotovelo, que é a altura da mesa. Quarto, a altura da coxa, que é o espaço entre o assento e a mesa. Quinto, a altura dos olhos, que é o posicionamento do monitor. E sexto, que é o ângulo da visão. Segundo, deve-se fazer a definição das medidas, que envolve a descrição dos pontos do corpo entre os quais serão tomadas medidas. Uma descrição mais detalhada indica a postura do corpo, os instrumentos antropométricos a serem utilizados e a técnica de medida a ser utilizada, além de outras condições. Por exemplo, a estatura pode ser medida com ou sem calçado e o peso com ou sem roupa.
Cada medição a ser efetuada deve especificar claramente a sua localização, direção e postura. Em seguida, deve-se ter a escolha dos métodos de medição. O método para realizar as medições antropométricas classificam basicamente em 2 tipos: os métodos diretos, que envolvem instrumento que entra em contato físico com o organismo. Usam-se réguas, trenas, fita métricas, esquadro e etc. São tomadas medidas lineares, angulares, pesos, forças e outras. O outro método é o método indireto. Geralmente envolve fotos de um corpo ou parte dele contra uma malha quadriculada. Uma variante dessa técnica é a de traçar o contorno da sombra projetada sobre um anteparo transparente ou translúcido. As medidas são tomadas posteriormente da imagem, podendo haver uma correlação da variação criada. Em quarto, deve-se fazer a seleção da amostra. A amostra dos sujeitos a serem medidos, evidentemente, deve ser representativa do universo onde serão aplicados os resultados. Nessa escolha, deve-se determinar as características biológicas, inatas e aquelas adquiridas pelo treinamento ou pela experiência do trabalho. As características biológicas são o sexo, a idade, o biotipo, as deficiências físicas. E as características adquiridas são a profissão, o esporte que pratica, o nível de renda, entre outros. Porém, antes de começar as medições, deve-se fazer um planejamento do experimento. Esse planejamento envolve as definições sobre a descrição das variáveis a serem medidas, a precisão desejada, que vai influir no tamanho da amostra, a amostragem dos sujeitos, envolvendo os tipos e a quantidade de pessoas a serem medidas, e os procedimentos a serem adotados, descrevendo como serão efetuadas as medições. E, por fim, chega-se a hora de fazer as análises estatísticas, que pode ter a variável dividida em classes ou intervalo. Por exemplo, no caso da estatura, as medidas extremas da população oscilam em 156 a 201 centímetros. Pode-se dividir em 15 classes, como 3 centímetros de intervalo entre uma classe e outra. A última classe, no caso, abrangeria as medidas de 198 a 200,9 centímetros. Supondo que haja apenas uma pessoa nesse intervalo, medindo 199 centímetros, a frequência dessa classe será 1. Tendo as frequências, pode-se construir um gráfico chamado histograma, que é representado por barras de alturas proporcionais às frequências de cada classe. Agora, falando um pouco sobre o tópico de antropometria estática. Antropometria estática é aquela que as medidas se referem ao corpo parado ou poucos movimentos, e as medições realizam-se entre pontos anatômicos claramente identificados. Ela deve ser aplicada ao projeto de objetos sem partes móveis ou pouca mobilidade, como no caso de um mobiliário em geral. A maior parte das tabelas existentes é de antropometria estática. O seu uso é recomendado apenas para projetos em que um homem executa poucos movimentos. Medidas internacionais e brasileiras. Ainda não existem medidas abrangentes e confiáveis da população brasileira, ao contrário do que acontece com as medidas internacionais, onde existem publicações importantes sobre a medida da população. Mas até que ponto podemos utilizar as medidas estrangeiras no Brasil? Fazendo uma comparação das medidas estrangeiras com as brasileiras, constata-se que as brasileiras são ligeiramente menores, cerca de 4% no máximo. Essas diferenças podem ser explicadas pelas variações interindividuais.
Em geral, essas pequenas diferenças não comprometem a solução dos problemas de ergonomia. Porém, em casos que exigem maior precisão, as tabelas estrangeiras devem ser utilizadas somente como uma aproximação. Agora, falando sobre a antropometria dinâmica. A antropometria dinâmica mede os alcances dos movimentos. Os movimentos de cada parte do corpo são medidos mantendo-se o resto do corpo estático. Deve-se aplicar a antropometria dinâmica nos casos de trabalho que exige muitos movimentos corporais, ou quando se deve manipular partes que se movimentam em máquinas ou postos de trabalho. Vantagens: se o produto ou local de trabalho for dimensionado com dados de antropometria estática, será necessário posteriormente promover alguns ajustes para acomodar os principais movimentos corporais. Quando esses movimentos já estão previamente definidos, pode-se usar os dados da antropometria dinâmica, fazendo com que o projeto se aproxime mais das suas condições reais de operação. Agora, falamos sobre a antropometria funcional. A antropometria funcional relaciona-se com a execução das tarefas específicas. Na prática, observa-se que cada parte do corpo não se movimenta isoladamente, mas há uma conjunção de diversos movimentos para realizar uma função. O alcance das mãos, por exemplo, não é limitado pelo comprimento do braço. Envolve também o movimento dos ombros, a rotação do tronco, a inclinação das costas e o tipo da função que será exercida pelas mãos. As mãos podem exercer 17 funções diferentes, como agarrar, posicionar e montar. Sua vantagem é um ajuste mais real e preciso do que o modelo dinâmico. E por fim, falando sobre a construção dos modelos humanos. A partir das medidas antropométricas, pode ser construído diversos tipos de modelos humanos, que podem ser úteis no projeto. Esses modelos podem ser bidimensionais, tridimensionais, computacionais e matemáticos. Cada um deles pode conter diversos graus de detalhamento e realismo na apresentação do corpo humano. Então, galera, essa foi a apresentação do terceiro capítulo do livro de ergonomia do Ichiro Ita, o capítulo sobre antropometria medidas. Espero que tenham gostado e espero que venham mais novidades por aí.